Bem, não há necessidade dos senhores se deslocarem, porque nós já vamos dar início à nossa próxima atividade, aquela que encerra este nosso primeiro dia de primeiro Fórum Nacional CACB 1000. A palestra tem o título de Tem Saída? A resposta, ou o caminho, vamos ver o que será que vai nos apresentar, será trazido a este palco agora por Eduardo Gianetti da Fonseca, economista, escritor e professor. Por favor, seja bem-vindo ao nosso palco. Obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade em dividir conosco todo o seu conhecimento. Bom, muito boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui em Brasília, a convite da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, para fazer essa palestra sobre as perspectivas da economia brasileira. Eu achei muito curioso o título que foi sugerido e que eu aceitei para essa minha apresentação, que é uma pergunta de duas palavras. Tem saída? E eu fiquei intrigado pela formulação tem saída, que carrega consigo alguns pressupostos, né? Como se nós estivéssemos diante de uma situação que requer algum tipo de solução difícil de ser vislumbrada. A expressão tem saída pressupõe que talvez não tenha saída. Bom, a minha resposta, antes de qualquer consideração, é que tem saída. E que a saída depende de nós, tanto no plano macro como no plano micro empresarial. E eu vou começar a minha apresentação, eu vou dividir em duas partes. Eu vou começar falando um pouco do ambiente geral da economia brasileira, o ambiente que está por trás de tudo que nós fazemos, e as nossas atividades, inevitavelmente, são afetadas por esse ambiente macroeconômico. Vou falar um pouco do ambiente geral do Brasil e qual é a situação em que estamos hoje, e depois eu vou trazer do macro para o micro e falar um pouco do que isso significa e de quais são as implicações para as empresas, especialmente as micro e pequenas empresas, as implicações desse ambiente macro para as atividades das empresas, para os desafios que estão colocados. Bom, qual é a expressão que melhor resume hoje, no Brasil, a perspectiva da economia? Eu acredito que a expressão que resume é reversão de expectativas. Há poucos anos atrás, o Brasil era percebido interna e externamente como um país de alta performance, como um país cujo futuro tinha finalmente chegado, um país que figurava tanto dentro quanto fora, mas talvez até mais fora do que dentro, como o país que tinha finalmente encontrado o seu destino de crescimento sustentado, de inclusão social, com estabilidade macroeconômica, e figurava realmente num mundo em crise. O Brasil figurava quase que como uma exceção de país que estava conseguindo lidar com uma situação ruim no mundo de uma maneira extremamente construtiva e promissora. O Brasil estava na capa das principais revistas de economia do mundo, chegou a estar na capa da The Economist, que é uma grande revista mundial, como um país que tinha decolado, apareceu o Cristo Redentor decolando e o Brasil como a bola da vez, no bom sentido. O Brasil estava crescendo muito, nós crescemos em média 4,5% ao ano no período de 2003 a 2010. Em 2010 crescemos 7,5%, o que para muitos indicou naquele momento um crescimento de padrão asiático, como se fosse um novo padrão que o Brasil tinha finalmente alcançado. O Brasil fez um movimento muito importante e bem-vindo, e eu espero que permanente, de inclusão social, algo que precisamos continuar construindo. Isso nos colocou definitivamente no mapa do consumo do mundo.
Casos de sucesso como esses que nós acabamos de ver aqui só foram possíveis por conta deste movimento de inclusão social. O Brasil se tornou, em escala planetária, um mercado de relevância inequívoca. Nos tornamos o terceiro mercado mundial de cosméticos, de produtos para animais domésticos, o pet care, de confeitos. Nos tornamos o quarto mercado mundial de eletrodomésticos, de telefones móveis, de computadores pessoais. Nos tornamos o quinto mercado mundial de automóveis, de refrigerantes e de cerveja, e o oitavo mercado mundial de produtos de saúde e de vestuário. Não são números triviais, são números muito importantes e foram conquistas construídas pelo Brasil com a conquista da estabilidade, que foi fundamental, como foi mencionado há pouco. A estabilidade foi um movimento muito importante, inclusive de inclusão, porque as populações de menor renda não conseguem se defender da inflação tão bem quanto outros grupos sociais. Depois tivemos políticas de inclusão social e de melhoria de renda, de emprego e de crescimento econômico que permitiram esse movimento. Ou seja, tudo parecia indicar que o Brasil estava posicionado realmente para crescer com inclusão social de maneira sustentada. No entanto, e daí a expressão reversão de expectativas, a partir de 2010, o quadro que se apresenta de desempenho para a economia brasileira vem deixando muito a desejar e vem trazendo enorme frustração. O Brasil, que era a estrela dos BRICS até então, agora já está no chamado pelotão dos países frágeis, dos países mais vulneráveis a mudanças na economia mundial. O Brasil, que vinha crescendo em média 4,5%, a partir de 2010, vê uma redução da sua taxa de crescimento. Vamos crescer muito pouco esse ano também, e eu vou comentar um pouco a questão do crescimento mais à frente. O Brasil deixou de ser percebido interna e externamente como essa máquina eficiente de alta performance econômica e de país cujo futuro tinha finalmente chegado. Nós vivemos hoje uma reversão de expectativas. A própria revista The Economist fez uma outra capa recentemente, em que coloca aquele mesmo Cristo Redentor que estava decolando, agora em parafuso, e fazendo a pergunta: será que perderam tudo? Será que explodiu? Eu não acho que devemos exagerar nem de um lado nem de outro. O Brasil não era tão bom quanto pareceu antes, mas também, eu vou argumentar aqui, não é tão ruim como talvez possa se imaginar agora. No entanto, essa reversão de expectativas não é gratuita. Por trás dela existe uma realidade com a qual nós precisamos nos deparar, precisamos enfrentar e precisamos buscar saídas para recuperar aquele bom momento que vinha sendo construído e que, lamentavelmente, se perdeu. Talvez o indício mais forte da frustração da sociedade brasileira com essa reversão de expectativas tenha sido a própria manifestação de massa que o país viveu em junho do ano passado, em que milhões de pessoas foram às ruas manifestando o seu profundo descontentamento e frustração com as coisas como elas estão hoje no Brasil, no tocante especialmente à dignidade e à cidadania. Qual é o quadro que nós temos hoje na macroeconomia brasileira? Aqui eu vou fazer um registro da situação para depois analisá-la e apontar o meu diagnóstico de saídas, né? Para onde que as coisas precisarão se encaminhar. Qual é o quadro que nós estamos hoje? Nós estamos vendo no Brasil a combinação de 3 fatos ruins que não costumam andar juntos. Todos eles nos afetam. Nas nossas atividades empresariais, essas 3 realidades estão, de alguma maneira, afetando. Primeiro, baixo crescimento crônico. Eu já mencionei aqui que vínhamos crescendo na toada de 4,5% ao ano no período 2003 a 2010. Em 2010, inclusive, um ponto fora da curva, um crescimento espetacular de 7,5%. De lá para cá, o crescimento caiu cronicamente. O governo Dilma vai terminar o seu mandato com um crescimento anual médio de 2%. Não é pouca coisa, é muito ruim. Será o pior crescimento da história republicana brasileira desde Floriano Peixoto e Collor de Mello. Um governo que foi eleito com a bandeira da aceleração do crescimento vai entregar um crescimento de 2% ao ano em média. É muito baixo.
Vamos tentar analisar por que isso aconteceu. Segundo fato, foi mencionado aqui, inflação. Nós estamos vendo a inflação no Brasil teimosamente na vizinhança do teto do sistema de metas que define um intervalo de flutuação, o centro 4,5%, o teto 6,5%. O nosso centro já é alto, é o mais alto centro de meta de inflação para os países que adotam essa sistemática, e mesmo assim a nossa inflação vem ficando teimosamente na vizinhança do teto, em alguns momentos ultrapassando os 6,5% e agora ao redor de 6% no acumulado de 12 meses do IPCA. Mas é mais grave que isso. É mais grave que isso porque nós voltamos a ver algo no Brasil que eu não esperava voltar a ver na minha vida profissional como economista, que é o governo utilizando controle de preços de tarifas públicas, de combustíveis, de energia elétrica, para segurar a inflação no curto prazo. Eu realmente não esperava que isso voltasse a acontecer no Brasil, porque isso é um método falido, artificial, de represamento de inflação. Se nós eliminássemos esse artificialismo que vem mantendo a inflação ao redor de 6%, a nossa inflação hoje estaria acima da meta de 6,5%, do teto da meta de 6,5%. Estão se acumulando desequilíbrios por conta deste represamento artificial do preço da gasolina, do preço da energia elétrica, do preço do transporte público. E isso, em algum momento, vai ter que ser corrigido. O mais preocupante é que, num ano eleitoral, nós sabemos que é praticamente impossível que o governo aceite fazer o que tecnicamente deveria fazer, que é começar a corrigir esses preços. Não tem ilusão de que esses preços, por estarem artificialmente contidos, não significam custo para todos nós, sociedade brasileira. Eles significam custos de endividamento, de subsídio, e todos nós estamos pagando essa conta. Então, a situação de inflação no Brasil hoje, é lamentável ter que dizer isso, mas é preciso dizer, é para isso que os economistas existem, né? A situação de inflação hoje no Brasil é, sim, muito preocupante. Nós estamos com a inflação no teto de um sistema de metas que já é muito tolerante e artificialmente contida, porque os preços administrados estão represados com um controle, um corpo a corpo de controle de preços que não era mais para acontecer no Brasil. Quem tem um pouco mais de idade, eu certamente estou nesse caso, e muitos de vocês também, lembra o que era o artificialismo de controle de preços na época da inflação alta no Brasil. Nós sabemos que isso não funciona. Não é assim que se combate e que se lida com o fenômeno da inflação. Depois nós vamos ver por que isso aconteceu. O terceiro fato que é preciso lembrar é o déficit externo no Brasil. O Brasil tem hoje um déficit em conta corrente que começa a preocupar. Ontem mesmo saíram os números da balança comercial no primeiro trimestre. O maior déficit desde que se tem essa metodologia que foi introduzida em 1993. Mas não é a balança comercial, é mais do que isso. Saldo em conta corrente é um encontro de contas entre tudo que o Brasil gasta com o mundo e tudo que o mundo gasta com o Brasil. Isso inclui comércio, exportações e importações, mas inclui também muitas outras contas, como o pagamento de juros, lucros e dividendos ao exterior, como os lucros que as multinacionais brasileiras remetem ao Brasil anualmente, como turismo, a conta exorbitante de déficit de turismo que o Brasil passou a ter. Se vocês fizerem todas essas contas, vocês chegam ao saldo em conta corrente. Nós tínhamos um superávit em conta corrente ainda em 2007. De lá para cá ele veio caindo e ele aumentou bastante nos últimos anos, alcançando o ano passado a marca de 3,6% do PIB, o que significa que o Brasil, anualmente hoje, precisa obter 80 bilhões de dólares para honrar os seus compromissos externos. Circunstancialmente, o financiamento desse déficit em conta corrente não tem causado constrangimento, porque existe um volume de investimento direto estrangeiro alto que permite cobrir esse rombo. Mas se o mundo passar por uma outra situação, em que há menos liquidez, em que há menos confiança nas perspectivas do Brasil, e isso pode ocorrer, nós vamos ter um problema, de novo, de vulnerabilidade externa, porque nós voltamos para uma situação de vulnerabilidade com déficit em conta corrente elevado, que atinge hoje a marca de cerca de 80 bilhões de dólares e pode crescer esse ano um pouco mais. Não é usual a combinação dessas três coisas que eu acabei de descrever.
Se o país cresce tão pouco quanto vem crescendo, deveria estar com uma situação de inflação bem mais confortável do que aquela que nós observamos. Se está crescendo pouco, a inflação deveria estar contida e deveria estar equilibrada. Não está. Se o país tem um déficit em conta corrente dessa ordem, deveria estar crescendo muito, porque significa o quê? Déficit em conta corrente significa poupança externa que está entrando no Brasil. Esse déficit em conta corrente, a contrapartida dele é que o mundo está nos transferindo 80 bilhões de dólares por ano para nós podermos aumentar a nossa capacidade de gasto e, se tudo estivesse correndo bem, aumentar a nossa capacidade de investimento para crescer a uma taxa elevada. E, apesar do déficit em conta corrente, nós estamos crescendo muito pouco. O mundo está nos financiando, aumentando nossa capacidade de gasto e de dispêndio, e, mesmo assim, a economia cresce muito pouco. 2% ao ano, em média, nos últimos 4 anos. Esse ano vai ficar de novo entre 1,5% e 2%, é muito difícil sair disso. Mesmo com Copa do Mundo, nível tão baixo de crescimento não é compatível com um déficit em conta corrente de 3,5% do PIB. Nós deveríamos estar crescendo mais do que estamos crescendo, para não falar de demografia, dividendo demográfico, que também deveria estar favorecendo um crescimento maior. O único fato alentador nesse quadro todo que eu desenhei agora é que o nível de emprego vem se mantendo elevado, ou seja, a taxa de desemprego está realmente muito baixa e o nível de renda não caiu, o que nos permite manter, pelo menos, o nosso mercado interno e a nossa demanda adequada para não provocar aumento de desemprego. Por que isso vem acontecendo? Isso vem acontecendo, em grande medida, porque o setor que liderou o crescimento no período em que o país crescia foi o setor serviços, no qual eu tenho certeza muitos de vocês, empresários aqui, atuam. E o setor serviços ele é muito mais demandante de mão de obra do que os demais segmentos da economia. Ele é trabalho intensivo. E isso ajudou muito. Isso trouxe muita gente para o mercado de trabalho. Outra coisa que também vem explicando esse movimento é que tem menos gente entrando no mercado de trabalho no Brasil, porque a população economicamente ativa, o crescimento dela reflete o crescimento demográfico de 15 a 20 anos atrás, as pessoas que estão chegando ao mercado de trabalho. Como caiu muito a taxa de fecundidade no Brasil, a partir dos anos 70, está muito mais baixo já, hoje no Brasil, este movimento de entrada de pessoas no nosso mercado de trabalho. Então, tem menos gente demandando emprego, tem menos pressão pela criação de novos empregos, pelo fato de que o Brasil hoje está com um crescimento da população economicamente ativa ao redor de 1% ao ano, o que já é um número bem mais baixo do que vinha sendo no passado. Até aqui foi um registro, uma fotografia. O Brasil, de fato, apresenta um quadro econômico hoje, que eu diria, de maneira suave, preocupante. Nós vínhamos bem, passamos bem pela crise de 2008 e 2009, não há a menor dúvida sobre isso. Nós estávamos construindo um bom momento na nossa economia, fizemos a estabilização, crescemos com inclusão social, mas nós não conseguimos sustentar aquele bom momento. Nós perdemos o pé. O Brasil, hoje, não é mais interna nem externamente percebido como um caso de sucesso entre os emergentes. Pelo contrário, nós não estamos também com a Argentina e Venezuela, que é a catástrofe populista, mas estamos longe de estar junto dos países emergentes de alta performance, inclusive na América do Sul. Países como Chile, como Colômbia e como Peru, que vem crescendo consistentemente há vários anos, 6, 7% ao ano. O Brasil está no meio do caminho. O Brasil não está no pelotão do desastre, argentino ou venezuelano, mas também está muito longe de alcançar o grupo da excelência, da alta performance, de emergentes, na América do Sul, ou na Ásia, ou em outros continentes, que está realmente deslanchando. A pergunta que eu faço em seguida é, por quê? Por que aquele bom momento que nos animou tanto, que levou alguns até mesmo à euforia, não se manteve? Onde é que nós perdemos o pé? Eu vou responder essa pergunta em 3 etapas, dizendo 3 fatores aqui. Primeiro, com toda objetividade, é preciso reconhecer que o mundo, o ambiente global mudou e isso nos afetou, pelo menos parte da resposta é isso. É preciso dizer isso para despartidarizar a análise. O segundo ponto
um segundo fator, é um fator estrutural, mas doméstico, interno. O lado fiscal brasileiro vem piorando muito, não nesse governo, nem no anterior e nem no anterior ao anterior, desde a Constituição de 1988. Nós estamos com um grave problema de finanças públicas que começa a piorar a partir de 88 e hoje aparece com uma clareza irreparável, inequívoca. E o terceiro ponto, dentro de o máximo de objetividade que eu sou capaz de ter, é que, na minha percepção e no meu entendimento, houve uma grave piora na qualidade da política econômica no Brasil, a partir do segundo mandato do Lula, mas pronunciadamente durante o governo Dilma Rousseff. Essa piora da qualidade da política econômica, eu vou detalhar daqui a pouco, ela ajuda a entender e é um componente de primeira ordem para entender a reversão de expectativas que hoje o Brasil inteiro está vivendo e está buscando a saída. Vamos por partes, então, falar um pouco, brevemente, porque o tempo não permite muita análise e detalhamento, mas falar um pouco da mudança do ambiente global. Quais são os fatos relevantes aqui? São duas coisas. O Brasil foi muito favorecido no período 2003 a 2010 por duas realidades. Primeira, a melhoria dos termos de troca. O preço dos produtos que o Brasil vende para o mundo, especialmente as nossas commodities minerais e agrícolas, e o Brasil hoje é um ator global e fundamental na oferta de alimentos e de minérios no mundo, o preço dos produtos que nós vendemos para o mundo aumentou muito mais do que o preço dos produtos que o Brasil compra do mundo. Então, o resultado da mesma fatia do nosso PIB vendida para o mundo, pelo aumento de preço, passou a valer muito mais do que o que nós temos que pagar pelo que nós compramos do resto do mundo. Essa melhoria dos termos de troca foi basicamente impulsionada pelo altíssimo crescimento da China, que é hoje a nossa principal cliente em todo o mundo. Ultrapassou de longe já os Estados Unidos. Hoje o principal comprador das exportações brasileiras é a China. Isso ajudou muito, isso foi uma renda que o mundo passou a nos ceder e que alimentou boa parte da expansão do consumo doméstico. O segundo fator que nos ajudou foi que, a partir da crise de 2008 e 2009, os países desenvolvidos tiveram que adotar medidas muito radicais de expansão monetária, aumento da liquidez, aumento do fluxo de recursos no mundo. Eles tiveram que expandir violentamente a oferta de moeda. Eu estou falando basicamente da política americana e do dólar. Essa farta liquidez internacional, numa época em que o mundo desenvolvido estava em recessão e que as taxas de retorno nos países ricos eram muito baixas, ela veio para o mundo emergente, inclusive o Brasil, buscando rentabilidade. E o Brasil se beneficiou bastante desse mundo de recursos que os Estados Unidos colocou e que buscava aplicações e investimentos de rentabilidade. Esses dois movimentos que tanto nos favoreceram, uma espécie de vento a favor, soprando do mundo e nos empurrando o barco da economia brasileira, esse vento a favor parou de soprar. Por duas razões. Primeiro, porque os Estados Unidos e o mundo desenvolvido já está se recuperando, portanto, a política monetária está ficando menos expansionista, mais restritiva, e aqueles capitais começam a migrar de volta para os países desenvolvidos. Então, a desvalorização do real reflete, em parte, esse movimento, e, ao mesmo tempo, a China já não cresce mais com o vigor e com o dinamismo que crescia até 2010, 2011. A China, que crescia 11%, 12% ao ano, hoje está crescendo 7% ao ano, e há sérias dúvidas se a desaceleração na China não irá continuar e reduzir a taxa de crescimento chinesa ainda mais. A implicação disso é que o preço das commodities minerais e agrícolas já não está tão vantajoso para o Brasil como estava sendo até então. Caiu. Os termos de troca que estavam melhorando a nosso favor passam agora a girar ao contrário, piorando. Esse é o componente importado da piora de desempenho do Brasil. Mas está muito longe de explicar como é que um BRIC de primeira linha entrou no pelotão dos frágeis, como é hoje o caso do Brasil. Eu me lembro aqui daquela metáfora do Warren Buffett, o mega investidor americano, quando ele diz que é só quando a maré baixa que nós descobrimos quem estava nadando nu. A maré da economia mundial baixou para o Brasil e nós fomos pegos nadando de tanguinha de crochê.
a gente foi pego numa situação frágil. E a gente precisa entender por que, quando a maré da economia mundial deixou de nos favorecer, nós enfrentamos a situação que eu descrevi anteriormente, de baixo crescimento crônico, com alta inflação e com déficit externo crescente e preocupante, que é a realidade objetiva hoje e que não pode ser negada por nenhum tipo de viseira ideológica ou partidária. É um fato, são fatos. Nós não estamos lidando aqui com opiniões, são fatos objetivos e concretos. Crescimento de 2%, inflação no teto da meta, déficit externo de 80 bilhões de dólares. É ruim para o país. Quais são os fatores domésticos que nos levaram a essa situação? São basicamente dois. O primeiro eu vou chamar de estrutural. E é talvez o principal número hoje para entender a dificuldade da economia brasileira, e é na revisão dessa realidade que nós vamos encontrar uma genuína saída para os nossos problemas. Qual é o número? Peço a atenção de vocês para entender, isso é muito importante para todos nós, empresários, cidadãos e pessoas que amam esse país. Se nós não resolvermos essa questão, nós vamos continuar atolados no baixo crescimento, com muita dificuldade de alcançar o que nós desejamos em termos de prosperidade duradoura para o Brasil. O número básico é o seguinte: em 1988, quando foi promulgada a nova Constituição, a carga tributária no Brasil, total de impostos arrecadados pela União, Estados e municípios, era 24% do PIB. Carga tributária normal para país de renda média como o nosso. Se vocês pegarem nas tabelas do Fundo Monetário Internacional as cargas tributárias dos países de renda média, todas praticamente estarão no intervalo de 20% a 25% do PIB. Em 88, o Brasil estava no padrão com 24% do PIB. Era uma carga tributária normal para país de renda média. Hoje, a nossa carga tributária alcança 36,5% do PIB. Passou de 24% para 36,5%. Significa que de cada R$100 de valor que nós criamos com o nosso trabalho, e não é fácil, R$36,5 vão direto para os cofres públicos. É bem mais do que 1/3 do resultado do trabalho dos brasileiros. Mas não termina aí. Não termina aí. O Estado brasileiro hoje, tudo considerado, gasta mais do que ele arrecada. Ele gasta 3,5% do PIB a mais do que ele arrecada. Esse é o nosso déficit nominal. Então, você soma a carga tributária bruta e o que o Estado gasta além do que ele arrecada, que é o déficit nominal, vocês chegam a 40% da renda nacional brasileira. 40% do resultado do nosso trabalho anual transita pelo setor público. É drenado do setor privado, porque o setor público, o Estado não cria riqueza, ele apenas transfere renda de um lugar para outro. 40% da nossa renda, gerada com o nosso trabalho, com o nosso talento, com o nosso esforço, é drenado pelo Estado brasileiro. E acontece o quê com esta montanha de recursos que transita pelo nosso setor público? Aí é que vem o fato estarrecedor. Quanto o Estado brasileiro, e eu estou me reportando aqui a União, Estados e Municípios, é o consolidado, quanto o Estado brasileiro entrega de investimento em formação de capital. Basicamente em infraestrutura, que é a fatia da formação de capital que está fundamentalmente a cargo do Estado. Qual é o tamanho do investimento? Ou seja, desses 40% do PIB que o Estado drena da sociedade, quanto ele apresenta na outra ponta investindo na formação de capital que multiplica a renda e que permite o crescimento. Na média dos últimos 4 anos, PAC incluído, eu chamo PAC Plano de Abuso da Credulidade, PAC incluído, olha o número, tudo incluído, na média dos últimos 4 anos, o investimento do Estado brasileiro foi 2,5% do PIB. Drenou 40% da renda, entregou 2,5% do PIB em investimento. Isso na dimensão do capital físico, que é um dos componentes do capital. A outra dimensão é o capital humano.
que é tão importante quanto o físico para o crescimento sustentado